Boa noite, gente. Boa noite. A paz. Estamos aqui mais uma vez, dessa vez eu, o Rodolfo, a Regiane, a Jaque, para trazer uma palavra. Espero que essa palavra fale ao coração de vocês e que o Espírito Santo ministre ao coração de vocês. Antes de iniciar, a gente quer fazer uma oração. Então, aí na sua casa, feche seus olhos, se conecte com Deus, esquece um pouquinho agora do trabalho, das tarefas de casa, se concentre no Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entramos na sua presença nesta noite, te agradecemos, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede. Te agradecemos por esta noite, te agradecemos pela nossa vida, pelo dom da vida que o Senhor nos deu, pela presença do Teu Espírito e pela Sua palavra que é luz para os nossos caminhos. Espírito Santo, ministra ao nosso coração esta noite, usa a minha vida, usa a vida do Rodolfo, que nós, Pai, sejamos um canal para que o Senhor flua, para que o Senhor fale aquilo que está no Teu coração para a Sua igreja. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Se você estiver aí com a sua Bíblia em casa, eu gostaria que vocês abrissem lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: No dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrara nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: Ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar o que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitiu que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E ele os ensinava dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Antes, da gente explanar um pouquinho esse texto, hoje o tema da nossa ministração é: não viva de aparência. Nós temos, o costume, e às vezes vira até um hábito, de sempre mostrar que estamos bem, sempre mostrar que está indo tudo bem, que a nossa vida profissional está bem, que a nossa vida financeira está bem, que o nosso casamento está bem, que nós mesmos estamos bem, sendo que na verdade muitas vezes não estamos. E isso, é algo já imposto pelo mundo, porque hoje a gente vê nas redes sociais, todo mundo está bem, dificilmente você vai ver alguém falando que está se sentindo triste, que está se sentindo mal. A maioria das pessoas, quando vai postar alguma coisa, mostrando que está feliz. E a gente sabe que a vida não é assim, A vida, ela não é um mar de rosas. Nós temos os dias bons, mas os dias maus também vêm. E nessa passagem aqui, Jesus, ele teve fome. E de longe ele viu algo que parecia ser uma figueira. Mas na própria palavra diz que não era tempo de figos.
E quando Jesus chegou lá, ele viu que a figueira não tinha fruto, mas ela tinha folhas de figo. E o figo, quando ele está maduro, ele cresce folhas nele, igual dessa figueira. Ou seja, na verdade era uma planta que tinha aparência de figueira, mas não era uma figueira. E Jesus a amaldiçoou. E aí no outro dia, quando os discípulos passaram pelo mesmo lugar, a figueira estava seca. E trazendo para esse contexto de aparência, a figueira, a planta estava mostrando algo que ela não era. E assim como logo em seguida, Jesus encontrou com os fariseus, né? E os fariseus também mostravam algo que também não eram. Porque embora eles fossem cheios de dogmas, né? Cheios de regras, cheios de, como eu posso dizer, de religiosidade, dentro deles era algo totalmente diferente. Eles se comportavam como espiritual, mas no final não era só a religiosidade em si. Exatamente. Como a Thaís disse, a gente cresceu numa sociedade onde era importante a gente demonstrar status, é importante demonstrar que a gente estava bem, né? Quantas vezes a gente já não ouviu falar, a mãe falar assim, engole o choro, não quero ver você chorando, né? Tipo, não demonstra o que você está sentindo, não. Ou, você está chorando aí, não sei o quê, você não pode. E hoje, na nossa cultura, ela falou sobre redes sociais, e a gente é estimulado entrar no Instagram, no Facebook, no YouTube, a gente é estimulado a admirar a vida das pessoas e ver que o mundo está lindo, maravilhoso, e no final das contas não é nada disso, né? Já me deparei muitas vezes com pessoas conhecidas, até mesmo, muitas vezes, eu ali postando alguma coisa que não estava condizente à realidade, né? Sim. Então, a gente costuma e a gente, infelizmente, é ensinado a viver por aparência, né? E a gente sabe que e por alguns motivos de não ser excluído, né? Excluído do rolê, ser excluído dos nossos amigos, isso é um maior motivo. E também acho que um dos maiores motivos da gente não expor ou não trazer realmente aquilo que a gente somos, na essência, é a questão da moral, né? A questão de do orgulho. Imagina, como que eu vou chegar na frente daquelas pessoas e falar, olha, eu sou pecador, eu sou um miserável, olha, eu sou mentiroso, eu sou um fofoqueiro, enfim, como entrar, mostrar isso, né? É claro que a gente não tem que espalhar isso, né? Espalhar as nossas dificuldades, mas a gente tem que transparecer aquilo que de fato somos. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículos 6 e 7, Paulo, né, em sua carta aos Coríntios, ele fala o seguinte, ele fala assim: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Um pão sem fermento demonstra aquilo que ele realmente é. Porque um pão sem fermento, ele não cresce, né? Ele fica mais fininho, mas é aquilo que ele realmente é.
E o que Paulo está comparando aqui? Está dizendo para a igreja de Corinto: sejam sinceros, sejam verdadeiros, sejam quem realmente vocês são, de verdade, né? E interessante, né, que os judeus tinham esse costume de comer pão sem fermento. A gente não tem muito esse costume aqui, mas por trás disso existe algo também que a gente pode extrair, que é viver de forma sincera, de forma verdadeira. E tem até a passagem que Jesus fala, né? Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Nesse versículo, Jesus, ele está expondo aquilo que estava do mais profundo do coração dele. É a única passagem que eu vejo Jesus dizendo do meu coração. Então, assim, ele estava expondo quem ele realmente é de coração, que ele é manso e humilde. E aqui Paulo está falando: não sejam orgulhosos, sejam sinceros e sejam verdadeiros. E o problema da gente tentar mascarar, né, aquilo que realmente estamos passando, aquilo que realmente sentimos, aquilo que realmente pensamos, é que você vive uma vida de aparências e você nunca vai conseguir ser ajudado. Você nunca vai conseguir receber talvez um perdão de Deus, porque você não consegue se abrir, você não consegue mostrar o que realmente está acontecendo com você. E lógico que o Espírito Santo é nosso ajudador, nos revela, nos dá discernimento, mas é muito mais fácil a gente chegar e procurar uma ajuda, a gente chegar e pedir uma ajuda, claro, para a pessoa certa, do que esperar que alguém chegue até você, né? E a chance de você se curar, de você se tratar e de você viver livre daquilo que está te prendendo é muito maior com a ajuda de outra pessoa, né? Na continuação da figueira, que Jesus avistou a figueira, ela estava cheia de flores, e não tinha figo. A continuação disso, ele foi para o templo. E o templo era lugar de adoração. O templo era lugar de sacrifício a Deus, de entrega. E lá ele encontrou comerciantes. O importante de você entender o contexto desses comerciantes: eles não estavam vendendo coisas aleatórias. Não era uma 25 de março, né, que você compra coisas aleatórias. Eles estavam vendendo cordeiros, eles estavam vendendo ovelhas, eles estavam vendendo pombos, enfim, vários animais para o sacrifício. Só que não era a ideia de Deus essa venda, né? Por mais que eles estavam sacrificando os animais e parece, aos nossos olhos, parece algo legal, né? Por quê? Porque imagina que um judeu que morava a quilômetros e quilômetros do templo, e ele tinha que carregar o seu cordeiro, sua ovelha, quilômetros e quilômetros. Ela não podia estar ferida, ela tinha que estar branquinha. Imagina fazer todo esse percurso e chegar lá e não ser aceita. Então, eles resolveram um problema, né? Eles fizeram uma coisa que parece aos nossos olhos lindo, né? Não, agora você pode vir aqui direto, não precisa trazer o seu cordeiro, você não precisa trazer o seu animal para sacrifício. Você chega aqui no templo, vai ter um bonzinho para sacrifício, né? Parece ser lindo isso, parece algo, mas estava contrário à proposta, ao propósito. E quando a gente dá um jeitinho, quando a gente coloca uma máscara, quando a gente vive de aparência, a gente está fugindo do nosso propósito, né? A gente está fora do nosso propósito. O propósito, sim, o sacrifício não começava lá na hora que o sumo sacerdote, cortava e jogava o sangue. O sacrifício começava lá, onde você separava o seu melhor cordeiro, a sua melhor ovelha, era trazer com cuidado, todo esse caminho com cuidado a ovelha. O sacrifício começava lá na casa, né? E quando a gente deixa de viver
Quando a gente começa a viver em aparência, a gente deixa de viver o nosso propósito. Né? O nosso propósito é ser verdadeiro. Né? O nosso propósito é seguir a Cristo, é glorificar o nome de Cristo. Né? E quando a gente vive de aparência, por mais que você esteja vivendo de aparência de uma maneira espiritual, de nada vai valer. Deus não vai estar sendo glorificado se você viver de aparência espiritual, porque nada vai acontecer. Sim. E até, né, tem uma época, até na história de Davi, ele era o rei de Israel, né, estava, vamos dizer assim, no auge do seu propósito. Ele tinha um reino muito grande, estava vencendo todas as batalhas. E aí o que acontece? Ele acaba caindo em pecado com Betseba. Mas ele não se arrepende imediatamente. Ele ainda manda matar o marido dela, ela ainda é engravida dele e ele ainda fica fugindo de Deus nesse período. Tanto é que tem um Salmos, né, que quando ele se arrepende, ele fala assim: enquanto eu me calei, os meus ossos se secavam. Enquanto eu estava no meu pecado e me fiquei quieto, os meus ossos se secavam. E às vezes a gente faz isso, né? A gente sabe que está vivendo em pecado. Deus também sabe, porque de Deus a gente não esconde nada. Mas a gente tenta encobrir para as pessoas. Por medo de ser confrontado, por medo de ser julgado, por orgulho também. Existem diversos motivos. Mas eu ouvi uma vez um pregador falando e eu achei muito interessante, muito forte também isso, né? Porque assim, o que adianta os amigos da igreja não saber que você vive uma vida de pecado, né? Os seus familiares não saberem que você vive uma vida de pecado aqui na terra, e quando você chegar diante do julgamento de Deus e você acabar indo para o inferno, o que vai adiantar? Ah, eu estou aqui, mas ninguém sabe que eu estou aqui. Então, é algo que não adianta de nada, porque a nossa vida aqui determina toda uma eternidade. E o mais importante é a nossa eternidade, é o nosso futuro eterno. Por isso que esse orgulho, esse medo de julgamentos, eu sei que não é fácil para ninguém, mas ele deve ser deixado mais de lado, para que o Espírito Santo possa nos tratar, possa nos curar, possa restaurar, instituir relacionamentos. Às vezes a gente pode até ter problema no casamento e tem medo de se abrir, pode estar com problema com a mãe, com o pai e tem medo de falar, tem receio, enfim, pode estar com desejos com pessoas do mesmo sexo e tem vergonha de falar. Lógico, gente, aquilo que o Rodolfo falou, se for para se abrir, se abra com alguém certo, né? Com alguém que vai te ajudar e não que vai espalhar, né, aquilo que é mais íntimo do seu coração. Até porque em Provérbios fala, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aí também entra a questão do discipulado, de você aceitar ser discipulado, de você buscar ajuda e aceitar os conselhos, né, que os mais velhos, os mais experientes podem dar a vocês. Isso é para qualquer idade, gente, não é só para jovem, não é só para adolescente, independente da idade, todos precisamos de ajuda, todos precisamos sentar e falar assim, olha, eu estou com problema nisso, ora por mim, me ajuda em oração, não está indo bem, estou com problema com os meus filhos, eles não estão bem, e não querer mascarar, né, o que, não, tá tudo certo, tá tudo lindo, não, né? Porque chega uma hora que a gente também nem consegue sustentar durante muito tempo, né? É difícil. Não dá para sustentar uma vida, porque ou você sucumbe de vez, né? Você se entrega de vez, ou as pessoas começam a descobrir e assim, é claro que a gente não apoia fofoca de maneira alguma, mas as pessoas vão começar a falar, vão começar a julgar, e algo que daria para ser tratado
ali no seu íntimo, né, com um discipulador, com um líder, com um pastor, enfim, começa a ser espalhado. E, infelizmente, o homem, na sua essência, né, é um ser julgador, né? Ele vai julgar, infelizmente. É natural dele olhar e, no primeiro instante, falar: aquele pecador vai para o inferno, né? O homem é assim, o homem é julgador, né? E quando eu já vi várias pessoas que não se abriram, não veio conversar com a gente, caiu no pecado e falou: agora o povo está me julgando, agora o pessoal sou desviado, agora eu vou para o inferno. E era para ser de uma maneira diferente, né? Porque se você chegar aqui hoje para a liderança, para qualquer líder, você vai ter um acolhimento, a gente vai falar o que tem que falar, claro, a gente não vai ser conivente ao pecado, a gente vai falar, vai corrigir, mas vai ficar entre nós, né? E isso vai ser tratado e vai ficar tranquilo, né? Então, mas em Tiago ele fala um princípio muito importante, né? Confesse seus erros, seus pecados ao seu irmão e Deus vai te curar, né? Claro, você confesse a Deus, Deus te perdoa, e confesse ao seu irmão, Deus te cura, né? É importante esse trabalho de cura, né? Principalmente você vai conversar com uma pessoa mais velha, um líder que tenha uma experiência de vida para te passar, que tenha a palavra como um guia para te orientar. Ele vai te dar: faz isso, faz aquilo, não faz isso, você está entrando numa cilada. Quantas e quantas vezes, acho que a Thaís também, né, a gente trata muito isso, quantas vezes conversando com jovens, acompanhando jovens, e a gente fica de observação, né? A gente está de olho. E a gente fala: olha, vai aprontar. Está na cara da pessoa, está na testa assim, da pessoa, vai aprontar. É importante isso. É importante você se abrir para que a gente possa, nós da liderança, pastor, a gente possa tratar isso. A gente precisa ter uma igreja sem ruga, sem mácula, né? E Deus ele estipula princípios para que essa igreja esteja dessa maneira, que é através dos ministérios, através da comunhão, através da palavra, que a igreja vai alcançar essa maturidade, essa formosura, né? Não é cada um por si. E a gente precisa entender que todo mundo erra, todo mundo falha. Na Bíblia, Deus não tirou nenhum dos erros que os grandes homens de Deus cometeram. Todos estão aqui, verdadeiros e sinceros. Está tudo aqui. Aqui é a verdade. E em nenhum momento ele quis apagar, quis ocultar isso. E um dos sinais da maturidade é quando você entende que, independente do que você tenha feito, se você quer mudança, se você se arrepende, mas não consegue sair e quer mudar, busque uma ajuda. A pessoa que você vai buscar ajuda com certeza já errou ou já pode ter feito pior que você, né? E diante de Deus não tem pecadinho nem pecadão. E às vezes aquilo que você está passando, aquilo que você fez, se você aceitar uma transformação e uma mudança, pode servir para você ajudar outras pessoas. A Joyce Meyer, ela tem muitas pregações sobre mágoa, sobre ressentimento, como que ela foi curada disso em Deus. E ela teve que passar por isso, né? E assim tem diversos outros pregadores, né? Então, é importante também, para cumprir o nosso chamado, o nosso propósito, como o Rodolfo falou aqui, porque esse pode ser exatamente o nosso propósito, o nosso chamado. É importante. A gente tem falado muito na célula, né? Voltamos aí, já tem uns 2 meses. A gente tem falado muito na célula que se você não é curado em tal área, você vai deixar de viver tantas coisas na sua vida, tantas coisas,
Você deixa de aproveitar muitas coisas. Enquanto você não transformar esse seu pensamento, não transformar esse seu comportamento, você vai deixar de desfrutar muitas coisas boas. É claro que tem coisas que a gente desfruta, é bom, legal, bacana, mas a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Viver isso é muito melhor do que viver um bonzinho. Aquilo não é bacana. Top. A vontade de Deus é muito superior a isso. Os nossos caminhos são menores que os caminhos de Deus. Ele fala na sua palavra que os caminhos dele é maior, os pensamentos dele é maior. Tudo aquilo que a gente pensa, imagina, nem se compara. Mas para que a gente possa viver toda essa vontade de Deus, a gente precisa ser tratado, né? Como nós precisamos ser tratados? É claro que temos a palavra, temos o Espírito Santo, que nos ajuda em todas as nossas fraquezas. É através dele que a gente vai ter a revelação daquilo que Deus quer na nossa vida, do que Deus quer transformar em nossas vidas. É claro que a palavra ela vai trazer luz, ela vai dar esclarecimento para que a gente enxergue aquilo que realmente a gente precisa mudar. O discipulado, Deus vai trabalhar através de pessoas, mas você precisa estar disposto a isso. A gente estava, antes de começar a administração, a Regiane estava falando, o que eu vou utilizar, né, de aparência? Como que eu vou mostrar que é aparência? Eu falei, máscara, né? Uhum. A gente está vivendo num mundo em que todo mundo está usando máscara, né? Todos estão usando máscara. E a gente fica irreconhecível com máscara, né? A gente perde totalmente a nossa identidade com máscara. Ontem eu estava voltando do mercado, encontrei um amigo de anos. Eu tive que chacoalhar ele para ele entender que era eu ali. Ele olhou assim, você... Então assim, por quê? Porque com a máscara a gente perdeu totalmente a identidade. A gente não reconhece, a gente fica perdido, né? E a gente precisa tirar essa máscara da aparência. Eu sei que dói, é dolorido. Sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar e talvez é o nosso pensamento, tá? Talvez aquela pessoa já não vai me admirar mais. Talvez aquilo eu não vou conquistar mais. Talvez as pessoas vão olhar torto para mim, então... E é melhor você entrar no céu sem um olho do que ir para o inferno com os dois. E a gente se importa muito com a opinião das pessoas, né? Demais. E na Bíblia fala, mais vale agradar a Deus do que aos homens. Então, que o nosso maior foco seja a opinião de Deus e não daquilo que o outro acha. Porque pessoas vão falar, as pessoas vão julgar, é fato. Mas que a gente seja mais apegado em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus, do que agradar aos homens. E a mensagem que a gente quer deixar hoje é sinceridade, verdade, humildade e mansidão, que são as coisas que tem no coração de Jesus. Humildade, deixar o orgulho de lado e ser humilde diante do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Espero que vocês tenham ouvido, que o coração de vocês estejam aberto realmente a ouvir isso. É duro, né? Não é um discurso tão simples de receber, né? A gente também é confrontado. Toda vez que vamos ministrar, a gente é confrontado também. Somos os primeiros a ser confrontados, né? E eu costumo dizer que se você está lendo a Bíblia, se você olha o Evangelho, se você não for confrontado, leia de novo, até que você seja confrontado novamente, né? E espero que você entenda isso. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, glorioso Pai, aqui na sua presença, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para Te louvar e Te agradecer, porque Tu és digno, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos te pedir, Pai, neste momento, que o Senhor abençoe cada um
cada pessoa que ouviu esta palavra, que ela possa ter recebido a sua mensagem, a sua palavra com bom grado, ó Pai, ou com os ouvidos atentos, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa palavra possa frutificar na vida dela, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, para que ela possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade, ó Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que a sua palavra também venha confrontar todos os dias a nossa vida, ó Pai, que possamos viver, ó Pai, e amadurecer na sua palavra, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe cada um, cada família que está ouvindo, ó Pai, cada irmão, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Tem avisos. Sábado, às 19 horas, TM4, ministração com o André. Deixa eu ver se eu lembro. Aquilo que eu quero, isso eu não faço. Eu faço. Eu não faço. Eu não faço. Mas é isso aí, vem aí, confere a mensagem, vem no sábado, vai ser bênção. O André tem preparado essa ministração já faz um tempo. Deus falou com ele faz um mês, né? Ele falou, preciso pregar, preciso falar sobre isso. Ele não tinha comentado o assunto, mas ele falou uma palavra queimando no meu coração e eu preciso ministrar. Então venha sábado às 19 horas, você vai ser super bem-vindo. Aquele que nunca veio no TM4, venha participar. Você, jovem, adolescente, venha participar e venha experimentar o novo de Deus. Domingo, culto às 18 horas, culto com arrecadação de alimento também, tá bom? Tem que fazer as inscrições, já foram abertas hoje de manhã. Tem as lives de terça e quinta, tá? Classe de doutrinas, domingo de manhã, às 8 horas, tá? Com o Marcelo. É isso, gente. Fique na paz do Senhor. Intercessão, opa. Tem intercessão de manhã e de tarde com a Zenaide, segunda, quarta e sexta, certo? Isso. E com o André, segunda e quarta. Muito obrigado. Segunda e quarta à noite, às 8 horas da noite, tá bom? Depois tem o curso de Libras, começa dia 7 de agosto, tá? Sem ser esse domingo, no outro domingo. Sábado. É sábado? Sábado. É 7, então é sábado, tá? Das 9 às 11. Vem abençoar aí, vai ser bênção aí. É isso aí, acho que... É isso aí, gente. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Obrigado, Deus abençoe. Até mais. Tchau. Tamo junto.